Senhor, amém? Amém. Por bondade, pegue na mão a sua Bíblia. Localize comigo o texto que vamos fazer nessa noite. É do Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 3. Glória a Deus. Já fomos alimentados através dos louvores e Deus já se manifestou no nosso meio, trazendo a sua graça, a sua plenitude e o seu amor sobre nossas vidas. Pastor André trouxe uma palavra poderosa, aonde meu coração caiu com amor por tudo aquilo que Deus fez. E eu tomei posse dessa palavra. Nós temos uma força muito grande ao nosso favor, que é o amor de Deus em nossas vidas. Eu louvo a Deus por essa porta, por retornar essa casa. Trago para toda a igreja do Profil um abraço do Filadélfia e principalmente um abraço do pastor Luciano Cavilati a todos os irmãos. E Samuel, vai lá, dê um abraço do pastor André e diz que ele é uma bênção nas mãos de Deus. Aos obreiros, que Deus abençoe você de uma forma muito especial. Meu amigo particular, meu amigo, é uma bênção, viu, Leandro? Deus é contigo, viu? Ele é muito alegre e sorridente. E isso cativa o nosso coração. Porque tem dias que nós não estamos bem. Mas quando nós vemos um amigo sorrindo sincero para nós, o nosso coração se alegra. Que essa alegria possa contagiar cada um dos irmãos dessa noite. Trago um abraço da minha família. Minha esposa não pode estar comigo, pastor, porque essa semana nós estávamos orando no monte e Deus falou: o diabo está com fúria de você. Nós, como obreiros, somos acostumados a batalhar com o espírito, mas de repente o diabo pegou de calça curta, vamos nos dizer assim. Quinta-feira minha esposa me liga, pastor, desesperada, 3h30 da tarde, dizendo: Samuel, quase que a gente perde o nosso filho. 3 anos de idade. Estava comendo uma bolacha, pastor, na mesa, minha esposa no banho da minha filha. De repente, passou uns 2, 3 minutos. E ela começou a chamar Mateus. E o alemão não começava a responder. De repente, levantou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas, todo vermelho, se passando. Minha esposa jogou ele no sofá, minha filha no sofá, correu, abraçou ele e conseguiu desengasgar ele. Por um pouco que nós não perdemos o nosso filho, mas o anjo que acampa ao nosso redor, ele está sempre com a espada desengonhada, pelejando ao nosso favor. E por que eu falo isso, irmão Samuel? Para te dizer que Deus ainda vela pela sua casa e pela sua família. Deixa Satanás berrar o que ele quiser, o que prevalece é a vontade de Deus a sua história. Você crê nisso? Diz assim o texto, versículo número 2, do capítulo número 3. E era levado um homem coxo de nascença, ao qual opunham diariamente a porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele Pedro e João que iam entrar no templo, implorava para que lhe desse uma esmola. Preste atenção. Pedro, fitando os olhos juntamente com João, disse: olha para nós. E ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem ouro e não possuo prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, levantou imediatamente, pôs-se em pé sobre os seus tornozelos e se firmava. E deu uns saltos e pôs em pé e passou a andar. E entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Feche a sua Bíblia por bondade e tome seu assento em nome de Jesus. Queridos, a Bíblia é muito poderosa e rica em seus conteúdos. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos perceber que desde o princípio do seu ministério terreno de Jesus Cristo, ele sempre veio à terra caminhando para trazer restauração, transformação e libertação
libertação aos cativos. Observe quando Jesus inicia seu ministério, a Bíblia fala que ele vai começar reunindo os seus 12 discípulos, seus 12 aprendiz. E sempre o intuito de Jesus, quando reúne os seus discípulos, sempre era em razão de orar e honrar a Deus sobre todos os momentos. Observe que Jesus nunca deixou de orar com os seus discípulos. É por isso que o intuito de Jesus, além de quando chegou no capítulo 5 do livro de Lucas, que ele encontra o barco de Pedro vazio. Observe que tinha vários barcos em volta do barco de Pedro. Mas Jesus ele é um camarada tão assim, precioso, um cara tão formidável, que ele nunca vai no barco que é perfeito. Ele sempre procura o pior barco que tem na beira da praia. E isso me chama a atenção, porque tinha tantos barcos bonitos, mas a intenção de Jesus nunca foi olhar pela beleza exterior. Quando Jesus olha para a vida de Pedro, ele vê um cenário de derrota, de tristeza, de amargura e de aflição. Porque o texto diz que ele tenta pescar a noite toda e não consegue pegar nada. A frustração chega na vida de Pedro. E Jesus é especialista em dar cenário na vida de quem vive momentos de agonia. Observe que ele está na beira da praia lavando as redes. Ele pega o barco de Simão emprestado e começa a pregar. E no meio da sua pregação ele vai contando sobre o reino de Deus. E Pedro está ouvindo atentamente tudo aquilo que ele está falando. Só que de repente a Bíblia conta que Jesus vai para Pedro e diz: Pedro, volta para o mar alto. Imagina você ter pescado a noite toda e não ter pegado nada. Mas de repente Jesus chega perto de você e diz: sabe aquele lugar que você foi humilhado? Sabe aquele cenário que viveu de tristeza e derrota e não conseguiu pegar nada? É isso, é para lá que você vai voltar de novo, Pedro. Aí Pedro olha e diz: mas Senhor, eu tentei a noite toda e só me frustrei. De repente eu imagino Jesus olhando e diz: ei, eu não perguntei como foi a tua noite. O que eu quero fazer na sua história, você vai esquecer o que você passou, porque o que eu tenho para você a partir desse momento é uma história nova de vitória que eu estou escrevendo para a tua história. De repente Pedro diz: mas Senhor, eu tentei a noite toda e não peguei nada. Ele diz: pois é, você tentou, você agiu com as suas forças, mas a partir de agora não vai ser como você quer, a partir de agora vai ser como a minha palavra vai te orientar. Preste atenção, enquanto você está tentando com as suas forças, nada está dando certo, mas descanse o teu coração, porque a palavra vai ser liberada ao teu favor nessa noite. Quem sabe você está tentando a noite toda, o mês todo e nada está conseguindo, mas eu venho com uma palavra do céu para te dizer: a partir de agora não vai ser tudo do teu jeito, da tua força e muito menos da tua maneira. A partir de agora vai ser direcionado aquilo que Deus está determinando ao teu favor. O texto fala que ele lança, ele volta para o mar, e de repente Jesus diz: lança a rede. E o texto fala que lança do outro lado, porque o lado que ele tentou, ele não conseguiu nada. Mas quando a palavra é liberada, aquilo que era cenário de frustração se torna cenário de milagres. Observe que ele continua e faz a maior pesca da sua história. Eu não quero me reter nesse detalhe. Mas de repente Jesus vai para ele e diz: Pedro, a partir de agora você não vai ser pescador de peixes mais, mas você vai ser um pescador de homens. Imagina, Júnior, a cabeça de Pedro. Mas o que tem a ver? Se eu sou pescador de peixe, como eu vou pescar homem? Eu não entendi, Jesus. De repente, Jesus diz assim: ei, você pesca peixe para levar para a morte, mas a partir de agora, Pedro, você vai tirar das trevas para levar para a maravilhosa luz. Ele estava dizendo: ei, a partir de hoje, você não vai matar mais ninguém, mas você vai salvar aquele que estava perdido. Essa era a intuição de Jesus, de mostrar para os discípulos que ainda
foi perfeita. Observe que Jesus começa agora a pregoar e ensinar os seus discípulos. Só que vai chegar um período na vida dos discípulos que eles vão dizer: Senhor, nós não entendemos o que é oração, nós não sabemos como funciona a oração. De repente Jesus vai sentar com eles e vai dizer: eu vou te ensinar o que é uma oração. Jesus começa a mostrar para os discípulos a oração mais sincera e mais poderosa de toda a Bíblia Sagrada, que é a oração do Pai Nosso. Eles começam a entender o poder que tem a oração do Pai Nosso, porque para muitas pessoas a oração do Pai Nosso é uma reza qualquer, mas Jesus nos dá um segredo, que tudo aquilo que nós vamos pedir, se nós orarmos sincero, colocando primeira posição o reino de Deus à frente de qualquer coisa, o céu vai sempre se responsabilizar pelas nossas petições. Os discípulos começam a orar, mas eles oram sem fé, sem entender o poder que a oração tem nos seus efeitos. Aí Jesus vai dizer: quando vocês forem orar, não orem de qualquer maneira, de qualquer jeito, não. Quando vocês forem orar, orem crendo que já receberam aquilo que vocês pediram. Sabe qual é o nosso problema hoje? Oramos de qualquer jeito, oramos de qualquer maneira, e Jesus está dizendo: ei, não é de qualquer maneira que eu vou responder a tua oração, se você não colocar primeiramente o céu como prioridade na tua vida. As tuas orações serão palavras vãs, largadas ao vento. Aí os discípulos começam a entender o poder que tem a oração, e eles vão agora até o Getsemane. Jesus convida os 12 para orar com ele, mas no meio desses 12 ele tem 3 em particular, que ele tem uma intimidade a mais. Desculpe o que eu vou dizer, Jesus tem os seus preferidos no meio da igreja. Quem são os preferidos, irmão Samuel? São aqueles que buscam a face de Deus, são aqueles que chegam num culto de domingo como esse, o pau quebrando dentro de casa, o mundo querendo acabar com a alma dele, mas mesmo fraco ele continua insistindo na oração, dizendo: se a porta não se abriu hoje, eu não paro de clamar, porque eu sei que a minha resposta vai chegar. Se não chega domingo, vai chegar na terça. Se não chega na terça, vai chegar na quinta. Se não chega na quinta, eu continuo orando, porque eu sei que o meu Redentor vive e ele não vai deixar eu perecer no meio da caminhada. Então ele tem os seus preferidos. São aqueles que não se tocam perante a dificuldade ou a pior necessidade que o mundo vem oferecer. E são aqueles que, por mais que é jogado na cova dos leões, eles sabem que se ele orar, Jesus pode colocar o leão para jejuar de novo. Quem são os preferidos? São aqueles que, por mais que a fornalha está acesa na sua volta, ele continua crendo que o quarto homem vai entrar na fornalha para acalmar a situação da sua vida. Quem são os preferidos, Samuel? São aqueles que, por mais que a casa está morta, eles sabem que a oração dele um dia vai chegar até os seus conterrâneos, até a sua casa será restaurada. Esses são os preferidos de Jesus, que não se dobram às situações que estão passando. Porque observe que no capítulo número 25 de Mateus, ele conta a parábola das 10 virgens. Observe que as 10 estão no mesmo propósito, as 10 têm a mesma lâmpada, as 10 têm a mesma luz, as 10 têm o mesmo azeite, ou seja, tudo no mesmo lugar. Só que 5 tem azeite reservado, o restante, porque elas sabem que se Jesus não voltar hoje, eu não vou ficar de cabeça baixa, porque eles sabem que quanto mais azeite tiver reserva, mais intimidades vão ter com o noivo quando a porta abrir. Então é bíblico, Deus tem os seus preferidos. Só que no meio dessa oração, a Bíblia conta que os discípulos adormecem. E eu entendo por que eles adormecem, pastor André. Porque eles só sabem orar o Pai Nosso. É a única oração que eles entenderam. E a oração do Pai Nosso resume mais ou menos em 2 minutos. E
Imagina agora, 1 hora orando. Aí Jesus volta o coração aflito, dizendo: ei, vocês não puderam vigiar durante 1 hora? Eu não pedi muita coisa para vocês, só pedi 1 hora de vigilância e oração comigo, e parece que eu pedi muito de você. O coração dos discípulos se entristece, e eles começam agora a caminhar com Jesus de uma forma diferente, porque eles entendem que sem oração é impossível alcançar milagres. É por isso que quando em Marcos 4 eles estão no meio do monte, Cristo vai dizer: ei, atravesse para o outro lado, porque eu vou me retirar para orar um pouco. Porque Jesus já estava ensinando o discípulo que sem oração você não vai atravessar tempestades da vida. Jesus já estava mostrando para os discípulos: se vocês não tiverem uma vida de comunhão com Deus, nada vai alcançar milagre através da vida de vocês. Sabe por que tem tanto crente hoje fragilizado dentro da igreja? Porque não ora mais. Aí alguns dizem: mas Samuel, nossa vida está muito corrida. Mas para a oração você não separa. Você não para, você tem que achar um tempo com Deus. Achamos tempo para tanta coisa no nosso dia a dia, mas não achamos tempo para oração. Quer ver um exemplo? Tem pessoas que acordam às 4:30 da manhã para ir caminhar na rua, para ter um corpo maravilhoso, saudável, mas não tem um período de oração de 20 minutos diário. Tem gente que você separa 1 hora do dia no almoço para ir para uma academia malhar, mas não tem 1 minuto para falar com Deus, porque priorizamos tantas coisas menos o reino de Deus e a sua justiça. Aí entendemos que Deus tem que ser como um garçom para nós. Aonde nós chegamos no culto, dobramos o joelho e dizemos: Senhor, tu tem que acalmar a situação dentro da minha casa, porque eu não aguento mais. E Deus está olhando para você dizendo: ei, mas quando você vai parar para me escutar um pouco? Eu sei o que você precisa, eu sei